Nación Santista, está empezando más una edición de Boletín del Diario con todas las informaciones acerca del glorioso alfinegro praiano. E por que eu estou falando aqui em um portunhol? É porque pode ser que a gente tenha um técnico estrangeiro no Santos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, dando mais algumas informações. Vamos ver, talvez saia até alguma informação mais confirmada durante esses próximos 30 minutos. Então, vamos começar esse boletim. Como vocês sabem, eu sou Giovanni Martinelli. E vamos falar sobre técnico. Olá, olá, que tal? Que te parece? Ariel Holan pode ser o novo treinador Santos. Olá, olá. Então vamos lá, gente. Assim, falando sério agora. Está rolando nesse momento uma reunião lá na Vila Belmiro. O nosso repórter Weder Traschini está lá. E nessa reunião, do Pérez com o comitê de gestão, né? E nessa reunião pode ser que saia o próximo técnico do Santos. E existe uma possibilidade que cresceu muito nas últimas horas de ser o Ariel Holan, esse treinador que está hoje no Independente. O ano passado foi campeão da Copa Sul-Americana em cima do Flamengo. É um treinador que o Pérez já sondou antes. Ele está em um momento não muito bom no Independente. Ele deu uma entrevista no final de semana reclamando de algumas condições do clube. Então, ele pode ser um nome, mas tudo vai depender dessa reunião. Vou te passar para vocês, mais ou menos, como está esse cenário aí da busca por treinador do Santos, né? É assim, ó, para vocês entenderem como está funcionando muito, e por que vocês ouvem tantos nomes especulados aí na imprensa, né? Vamos lá. Vanderlei Luxemburgo é um nome muito forte na cidade de Santos, especialmente do grupo de pessoas ligadas ao ex-presidente Marcelo Teixeira, que hoje é o presidente do Conselho Deliberativo do Santos. Então, tem muita gente desse grupo que faz lobby, faz pressão para o Pérez acertar com o Vanderlei Luxemburgo. Por isso que vocês veem em alguns veículos a possibilidade de Vanderlei Luxemburgo. O Pérez não quer o Vanderlei, o Pérez não gosta desse nome. Mas o Pérez sabe que, embora ele goste de nomes como o Zé Ricardo, que está no futebol carioca hoje, ele precisa de um treinador que chegue com respaldo de todo mundo do clube. Então, ele sabe que se ele contratar o Zé Ricardo, na primeira derrota, vai todo mundo para cima dele, Pérez, não do Zé Ricardo, né? Então, por isso que ele não vai arriscar mais em um nome assim, como foi com o Jair Ventura, por exemplo. Ele quer um treinador mais cascudo. Ele tentou convencer o Muricy a voltar a ser treinador, ele conversou com o Muricy, e o Muricy é um dos nomes que vai ser colocado nessa reunião do comitê de gestão. Então, o que acontece? Como que acontece? O Pérez tem essa propensão aí a ser o Ariel, que é um treinador que estaria mais acessível, até financeiramente, ao Santos, mas ele vai ter que submeter esses nomes que ele tem até a aprovação do comitê de gestão nessa reunião que está acontecendo neste momento, como eu disse. O nosso repórter, o Weder Traschini, está lá na porta da Vila Belmiro acompanhando essa reunião. Então, assim, os nomes que devem ser levados nessa reunião. O Lucha, como eu falei para vocês, porque tem um lobby muito grande do grupo ligado ao Marcelo Teixeira em Santos, pelo Luxemburgo. O Ariel Holan, que é um nome que agradou muito ao Pérez, e ele iniciou uma conversa já com o Ariel Holan. O Pérez sempre deixou claro que ele tinha o sonho de ter um treinador estrangeiro no comando do Santos. O Muricy é um nome que vai ser levado também nessa reunião, e tem uns nomes que são indicados ali por alguns componentes do CG, como, por exemplo, o Dorival Júnior e o Roger Machado. Então, assim, não vai fugir muito disso, não. Tudo indica que vai ficar ali entre, talvez, o Ariel Holan mesmo e o Muricy Ramalho, e dependendo muito, no caso do Muricy, se ele vai aceitar voltar a ser treinador. Ele deu uma entrevista
ontem a Tribuna de Santos, que faz uma cobertura muito, muito bacana sobre o Santos. Ele disse que ele não teve proposta ainda do Santos, mas que ele não tem nenhum impedimento de saúde para voltar a ser treinador. Então, assim, ele meio que deixou as portas abertas. Então, tá mais ou menos nesse cenário. Espero que vocês consigam entender mais ou menos de como vai sair essa condição do novo treinador do Santos. Ó, eu vou dar boa noite aqui já para todo mundo que está chegando, e daí a gente vai conversar nos próximos 30 minutos sobre esses assuntos e outros que eu tenho certeza que vocês vão perguntar aí. O Joey Ferreira está aqui, o Márcio Figueiredo, o Gilmar, Leonhard, Maurício, a Carol de Paula, o Renato Augusto de Piracicaba, o Marcos Vinícius Conde, o Vinícius Dias, o Rodrigo dos Santos, o Matheus Queiroz, o Márcio Roberto Ferreira, o Edson Brandão, o Adilson Batista de Oliveira, o Gilson Assis de Jataí, em Goiás, o Luciano Sanches, o Rodrigo de Aquino, o Anderson Oliveira, o João Lucas, o Fabiano Fuzeto, o Chico Silva, o Marcos Roberto Linhares, o Jean Gabriel, o Kleber de Paula, Bastos Drita aqui, Edson Brandão, Rodrigo de Aquino, Fabiano Fuzeto, Márcio Roberto Ferreira, eu já falei, né? O Mauro Porto está aqui, Gilson Assis, Alberto Santos, Pedro Antônio, Emerson Fita, Edson Brandão, Márcio Meguias, Luciano Evangelista, o Anderson Silva está aqui, o Alerson Santos, Júnior, Andrew Feltrin, Renato Augusto. Depois eu continuo aqui vendo as perguntas, mas eu já vi. Então, é essa a condição hoje. Muita gente pergunta do Luxemburgo, falaram do Aguirre, é um nome que eu não acredito. O Aguirre, falando claramente, é um treinador retranqueiro, que a gente sabe que um treinador com este perfil não tem muito sucesso na Vila Belmiro, né? Então, assim, e saiu de uma situação não muito confortável no São Paulo, dizendo que tinha problemas com jogadores, problemas de relacionamento, enfim, eu não acredito, acho que a situação do Aguirre, que eu vi até falando em rede social, eu acho que empresário plantando ou alguém dizendo que está bem informado aí. Mas, assim, isso é a sensibilidade pelas informações que a gente tem. No Santos pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Como a gente viu aí quando o Pérez contratou o Cuca, passou uma semana. Foi basicamente, a gente está um dia mais atrasado, na verdade, né? Porque foi uma semana quando saiu o Jair, foi uma semana sem contratar o técnico, e daí falaram de Osório, de Luxemburgo, falaram de um monte de nome, e daí na segunda-feira de manhã surgiu o nome do Cuca, à tarde o Santos anunciou. Porque assim, não tem muito aquela história de planejamento, a gente sabe muito bem como é. Então, assim, eu acho que depois dessa reunião que está acontecendo agora lá na Vila Belmiro, vai ficar muito claro. O que a gente sabe é isso que eu falei para vocês, o grupo do Marcelo Teixeira está fazendo uma força terrível para o Santos contratar o Vanderlei Luxemburgo, está pressionando de todas as formas o Pérez não quer, e por isso ele quer trazer um treinador mais cascudo, que como seria o Muricy, que eu acho que assim, esse grupo que quer o Luxemburgo, se contratasse um cara com um perfil do Muricy, por exemplo, ficaria um pouco mais calmo. Trazer um técnico estrangeiro também pode ser uma novidade aí para mudar um pouco com isso. E o Dorival Júnior, que é um treinador que tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, mas eu acho que ele teria um pouquinho mais de tempo também para desenvolver um trabalho nessa linha. Vai tudo indicar, vai tudo depender dessa reunião que está acontecendo agora lá na Vila Belmiro, reunião do Conselho de Gestão. Falando em jogadores, e eu vou até responder uma pergunta que alguém fez aqui, eu não me lembro o nome agora, vou pedir desculpa, de uma matéria que foi feita pelo Diário neste final de semana, que é sobre a possibilidade da volta do Ganso. Assim como eu fiz em outras mídias, eu vou tentar explicar para vocês o que a gente tem de informação, né? Informação que a gente tem confirmada. Dia 18 desse mês agora, na próxima semana,
o Renato vai visitar o Sevilha. Foi um clube que ele defendeu por 7 temporadas, é um cara que ele é muito respeitado lá no Sevilha. Quando ele anunciou a aposentadoria, o presidente do Sevilha mandou uma carta de agradecimento ao Santos pelos serviços prestados pelo Renato lá e deixou as portas abertas no Sevilha para ele. Então, o Renato, no dia 18, ele está lá em Sevilha para conversar com o Sevilha. O Ganso, neste momento, o empresário dele está na França. Nesse final de semana, ele não estava entre os titulares para o jogo contra o final de semana. Ele se recusou a viajar com seu time, o Amiens, lá da França. Ele não viajou. O presidente teve até que dar uma explicação pública sobre essa situação. O presidente do clube disse que o Ganso não é uma má pessoa, é um bom garoto, mas ele não está se sentindo bem, ele está mal, não está conseguindo render o que ele esperava que renderia no Amiens. E amanhã tem uma reunião para definir essa situação. O que a gente sabe que é o seguinte, ele quer voltar para o Brasil e tem clubes interessados. Além do Santos, antigamente quem fez uma sinalização pelo Ganso foi o Grêmio, que agora o Douglas está saindo agora, está encerrando a carreira, e é um jogador mais ou menos com a mesma característica do Ganso. O Douglas deixa o Grêmio agora no final do ano, e tem essa relação que se o Ganso conseguir rescindir o empréstimo dele com o Amiens, ele volta para o Sevilha, e daí tem essa relação do Renato com o Sevilha como um trunfo para o Santos tentar uma possível volta do Ganso. Eu conversei com 2 pessoas, eu pessoalmente conversei com 2 pessoas da diretoria do Santos, e eles citam, por exemplo, o Gabigol como exemplo, um jogador que saiu daqui com prestígio, foi para fora, não conseguiu jogar e foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E eles dizem assim, olha, o Ganso dispensa comentários, no Santos ele joga. Então, assim, o que existe do Ganso é isso, aqui não está nem um pouquinho de especulação, alguma coisa assim. Eu estou dizendo, são fatos concretos, ele se recusou a jogar pelo seu time no final de semana, se recusou a viajar com o time dele. O Renato confirma que no dia 18 ele vai visitar o Sevilha. O empresário confirma que está tentando rescindir o contrato dele com o Amiens. Ele só não confirma essa relação ainda Santos-Ganso, né? Oficialmente de proposta, se chegou a alguma coisa. Mas o destino, me parece, claro, o destino do Ganso vai ser voltar para o futebol brasileiro. E essa relação do Renato, que é muito boa com Sevilha, pode facilitar aí o interesse do Santos, um acordo até chegar a falar do Guilherme Arana, mas o Guilherme Arana, o Santos parece que está mais otimista em relação à permanência do Dodô, pelo que a gente apurou também nesse final de semana. Acho que tem uma boa possibilidade do Dodô ficar, aumentou essa possibilidade nos últimos dias. Então, assim, não faria sentido trazer o Arana, e até o irmão dele brincando, não sei se brincando ou não, parece que em rede social já disse que se tiver proposta do Santos, ele recusa. Então, um jogador desse também não precisa vir, deixa ele lá, Dodô tá lá, jogador nota 6, joga sempre aquela mesma toada ali, para o Santos tá ótimo. Então, assim, estamos nessa situação também com o Ganso. Eu conversei com algumas pessoas da diretoria nesse final de semana sobre a demora no Santos, tanto para contratar o técnico quanto para contratar jogador, porque assim, o Palmeiras, que foi campeão brasileiro, já contratou o Matheus Fernandes do Botafogo, já contratou o Zé Rafael do Bahia e o Arthur Cabral do Ceará, que são reforços, né? O Corinthians contratou alguns jogadores, não sei se todos são reforços, mas contratou o treinador, e um treinador que tem um histórico vitorioso lá, que é o Carille. Contratou o Richard, um volante do Fluminense, contratou alguns outros jogadores sem tanto destaque assim, mas está no mercado se movimentando. O São Paulo contratou 2 laterais, um da Ponte, o Léo Pelé, que era do Bahia, apareceu muito bem no Fluminense, mas ainda não vingou. Então, assim, tá todo mundo se mexendo, né? O Santos está um pouco atrasado. Hoje a única situação que o Santos acertou foi o reempréstimo do Matheus Ribeiro ao Figueirense, ele vai ficar lá mais uma temporada, graças a Deus, não vai pelo menos atrapalhar na reapresentação no dia 2 de janeiro. Tem a Ponte Preta interessada no Longini, no Rodrigão, o Guarani interessado no Matheus Oliveira, o Avaí também quer o Rodrigão.
essas situações todas, a ausência de um treinador está atrapalhando realmente, de fato, até para contratar reforços. O Renato deixou claro para a gente que ele não quer se mexer na busca por reforços. Ele tem algumas coisas até encaminhadas, mas ele precisa passar para o treinador, então isso realmente é um pouquinho atrasado. Agora, o que me falaram, por exemplo, negociação de saída, o Santos pode fazer. E daí, nessa negociação de saída, o que deve acontecer é, na verdade, a saída do Bruno Henrique. Agora, não se sabe ao certo se para o Cruzeiro ou para o Flamengo. Eu diria que, pelo que eu ouvi no final de semana, hoje está mais perto do Flamengo. Por quê? O Cruzeiro ofereceu uma quantia pequena em dinheiro e colocou 5 nomes à disposição do Santos, que são o zagueiro Manuel, o volante Manquejo, os atacantes Rafael Sobis e Sassá, e tem mais um quinto jogador, que agora eu não me lembro, estou tentando lembrar quem é o quinto jogador. Mas a gente publicou no Diário do Peixe, mas é Sassá, Rafael Sobis, Manquejo, o Manuel, o zagueiro, e tem mais um ali que nenhum nome agradou tanto assim ao Santos. E o Bruno Silva, o volante, né? Nenhum nome agradou tanto ao Santos. O Santos estava interessado no Thiago Neves, que é um meia, que também tem proposta aí do Grêmio e tem proposta do Corinthians. Mas o Flamengo ofereceu 25 milhões de reais mais 2 jogadores, mais um empréstimo de 2 jogadores. Um deles seria um volante, Jean Lucas, que tem apenas 20 anos, e é apontado como uma das maiores promessas até do Flamengo. Esse jogador tem multa rescisória estipulada em 120 milhões de reais. A gente viu, a nossa matéria repercutiu muito em comunidades ligadas ao Flamengo, e muita gente achou ruim a possibilidade do Flamengo emprestar o Jean Lucas para o Santos. Então, eu diria para vocês que o Flamengo hoje está na frente nessa disputa. O Flamengo é um time que tem dinheiro, e o Flamengo vai perder 2 dos seus atacantes de lado, né? Vai perder o Giovani, já disse que não tem interesse em ficar com o Giovani, e vai perder o Marlos Moreno, que é um jogador que estava emprestado pelo Manchester City. Então, o Flamengo tá na frente aí nessa briga pelo Bruno Henrique, né? Então, essa é uma possibilidade, né? Eu vou tentar voltar a ler, muita gente já passou aqui, eu peço desculpa até vocês, mas o Fernando Alaú, que está aqui, falando do São Paulo, o Kleber de Paula está dizendo que o Ganso é ruim de grupo, a Dayana Lopes também não quer o Ganso, Rubens Rubinho não quer o Ganso também, o Rodrigo de Aquino está falando para buscar o Guerra do Palmeiras. O Rodrigo, nesse caso do Palmeiras, tem um problema que é o seguinte: o Santos, na verdade, tentou o Guerra antes do Palmeiras, mas daí o Palmeiras, com o poderio financeiro que tem, foi lá e contratou antes do Santos. E o Palmeiras está com uma política de mercado que é assim, eu não vou reforçar meus rivais. Então, por exemplo, o Rafael Veiga, ele mandou para o Atlético Paranaense, que não é um rival direto do Palmeiras, né? Eu acho muito pouco provável o Palmeiras emprestar um jogador dessa qualidade para um time que é rival direto ali, como o Santos, né? Então, assim, eu acho que seria um bom nome, também acho que seria um bom nome, mas eu acho que é difícil que tenha alguma negociação. A Dayana Lopes está dizendo que o Ganso faz muito bico por tudo, o Anderson Oliveira não gosta muito do Guerra, o Fabrício Bellini está aqui, acabou de chegar, Márcio Megias, e quanto ao BH, melhor proposta ainda das Marias, não, como eu disse aqui, acabei de ouvir, acho que você ouviu, né, Márcio? Anderson Oliveira, Ganso e Brian Ruiz, que meio campo veloz. O Anderson, assim, olha, eu acho uma coisa, eu acho que assim, é lógico que hoje o futebol é muito velocidade e intensidade, mas você precisa ter um jogador de qualidade para fazer o time jogar também. O Ganso, por exemplo, a gente tem esse feedback hoje de redes sociais, né, que é muito presente. Por exemplo, grande parte da torcida do São Paulo, por exemplo, que foi o último clube dele no Brasil, que é o Ganso de volta, porque lá ele teve bons momentos. Então, assim, e a gente não está falando de um
futebol muito intenso como o futebol europeu. O futebol brasileiro, eu acho que tem espaço para o Ganso, sim. Acho que ele poderia ajudar. Eu acho que ele poderia ajudar. Eu, assim, se você prefere o Jean Mota, a gente pode ficar com o Jean Mota. Não tem problema algum. É questão de preferência. E o Jean Mota corre muito mais do que ele, chuta muito mais para o gol. Isso é questão de preferência. Zé Márcio, o técnico, nada. O Zé Márcio, espero que você tenha ouvido falar. A gente falou bastante da condição do técnico. Eu volto a falar da condição do técnico mais para o final aqui da nossa live, né? O Roberto Oliveira perguntando do Robinho. Robinho, se vier só mais para o final do ano. Roberto Soares, Thiago Neves está fechadão com o Grêmio. Eu falei aqui que tem a possibilidade. O Roberto Oliveira fala do Diego. O Diego tá fazendo juras de amor, está desesperado para ficar no Flamengo. Eu acho que não é mais possibilidade, não. Anderson Silva, Flamengo se interessa por BH porque não negociar a vida. Não tem muito a ver com uma coisa com a outra, ou antes, porque assim, o Diego tem contrato só até o meio do ano. E assim, ele tá fazendo juras de amor ao Flamengo. Fique no Flamengo. Assim, não quer vir, não vem, fique lá. Fabrício Bellini, gente, o Ganso no Santos ele joga bem, ele tem um ótimo passe, a gente só precisa de um centroavante matador para receber as bolas. Eu acho que ele realmente acrescentaria um pouco ao Santos. Eu prefiro um jogador como o Ganso do que um Jean Mota. Do Ganso, a gente não sabe o que pode esperar, né? A gente acha que algumas vezes pode esperar alguma coisa. O Jean Mota, a gente sabe que não pode esperar nada. Então, eu prefiro ter um jogador que em alguns jogos ele pode aparecer. Marraca Santista está criticando a diretoria. Juliano Fernandes, como conselho gestor, ingessa qualquer administração. Não é bem isso, não, viu, Juliano? É que o Pérez demora, ele ficou esperando o Abel. Não é muito assim. Se o Pérez fosse decidido, não seria um impeditivo o comitê de gestão, e eu acho que é super saudável para o clube ter um colegiado tomando as decisões. Manuel Nunes, Elano seria uma boa? Não seria não, Manuel, eu já falei sobre isso aqui. O Elano teria sido uma boa se ele tivesse ficado no começo do ano como técnico do Sub-23 para ganhar um pouquinho mais de bagagem, né? Para daí, talvez com 1 ano, 2 anos, assumir o time profissional. Então, assim, hoje ele ficou 1 ano parado, não é um treinador pronto, não. O João Ferreira concorda comigo, pelo jeito aqui. Fernando Mendonça é o Bruno Silva, é isso mesmo, né? Adaelson e o Jorman, quem que é o Jorman e o Oni? Viagem de empresa. Assim, o Adaelson é o seguinte, Adaelson e mais alguém assim. Se a gente começar a falar sobre todo jogador que é indicado ao Santos, a gente passa aqui, a gente faz uma live de 3 horas. Todo empresário de futebol no mundo, nessa época, é dono do Messi e quer indicar o Messi para o Santos. Então, assim, a gente, assim, não... esses nomes que ficam viajando aí, não adianta a gente ficar comentando se não tiver nenhuma sinalização positiva do Santos, e não vai ter sinalização positiva do Santos para essas situações enquanto o Santos não tiver técnico. Então, perda de tempo ficar, a gente perde o tempo aqui da live e ficar comentando. Isso vale para todos os outros nomes que vocês já viram naqueles sites que eu falei para vocês aí, né, que aparecem agora com contratações, bombas, lá nessa época do ano, né, e que eu falei para vocês não darem clique, não. Zé Márcio, Lucha já é o melhor de todos. Thaís Ferreira, Sassá disse que fica no Cruzeiro. Então, dos nomes que o Cruzeiro ofereceu, o Sassá, até pela idade, foi o que o Santos mais gostou. Mas eu acho que não vai dar negociação com o Cruzeiro, não. Eu acho que vai dar com o Flamengo, pelo que eu estou sentindo. Porque o Santos quer dinheiro, né? E o Pérez falou, o empresário dele ficou bravo, o Pérez falou, né? Ele gosta de fazer um leilãozinho lá. A Dayana, Sassá é só confusão. Imagine, Sassá lá na Vila Belmiro, em Santa... Maria. O Anderson Silva, Giovanni é ruim demais. Quem? Eu ou o Anderson? Conta aí. Quem é ruim demais? Eu tenho um xará. Roberto Oliveira, traz o Neymar, volta Pelé, e o Robinho, tá virando piada essa live. O André Feltrinho, o Robinho é meio do ano, se tiver alguma coisa. Roberto Soares, o Flamengo quer tirar o Santos como time pequeno, oferecer um jogador que viveu uma grande fase, acho que é isso que está querendo dizer aqui. Ricardo Martins, de Colômbia, São Paulo, está aqui. O Eric Santos, presidente prudente. O Rodrigo de Tóquio, gostaria de ver o Ganso de volta. O Edson Brandão, para a próxima eleição precisamos de um candidato jovem. Olha, o Palmeiras depois mandou a Velerada embora, como o time melhorou. O Edson, assim, eu acho que não é questão de idade, tá? Eu acho que é questão de cabeça, de mentalidade. Eu acho que tem bons nomes
numa faixa um pouco mais alta de idade, eu acho que tem bons nomes jovens também, como tem nomes ruins jovens e nomes ruins velhos. Eu acho que a questão não é idade, não, é mais cabeça, né? O Valdir Oliveira está dizendo que o Roger é o melhor nome, Matheus Silveira, não sei vocês, mas eu gosto do Camilo. Então, Matheus, não adianta a gente conversar muito sobre esse tipo de assunto, porque isso não vai ser resolvido enquanto o Santos não tiver o treinador. Isso o Renato falou textualmente para mim. Matheus Salles vende o Bruno Henrique por 25 milhões. Tá de brincadeira se isso acontecer. Você acha pouco, Matheus? É mais do que o Santos pagou. Eu acho que se vender por 25 milhões, está muito bem pago. Natan Viana, do Dodô, eu falei aqui, o Santos está um pouco mais otimista de uma renovação. Pode ser que aconteça alguma coisa aí nas próximas semanas. Juscelino João Dias, por que tudo demora tanto? Eu gostaria de saber, Juscelino. Se eu ficar sabendo, eu te conto. Se você ficar sabendo, conta pra gente aí também, que a gente não sabe e não entende. Rafa Cristiano, o Santos tem que manter a base. Isso foi o que o Cuca falou muito, né, Rafa? O Cuca falou que o Santos, antes de pensar em contratação, ele tinha que pensar em manter o Gabigol, o Dodô. O Gabigol a gente sabia que era inviável, mas o Dodô é viável, né? O Juliano Formigoni, Ronaldo Mendes, o Meia, né, que passou pelo Santos, sumiu, né? Thaís Ferreira, esquece Muricy, não quer mais ser técnico. Thaís, eu não fiquei com essa sensibilidade lendo a entrevista dele para a Tribuna. E eu acho que ele tomou sabe aquela mordidinha da mosca azul ali que eles falam? Vem no Filipão, que é mais ou menos da geração dele, voltando e sendo campeão brasileiro, o Cuca, que é um pouco mais novo, mas também é mais ou menos a mesma escola, fazendo um bom trabalho. Então, assim, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha lendo a entrevista dele para a Tribuna, tá? Assim, eu sei que você é super bem informado, você nos ajuda aqui bastante, mas eu fiquei realmente com uma pulga atrás da orelha ali. Rodrigo de Aquino, o Santos precisa de umas 6 contratações, por aí. Aragão Wagner, boa noite. Em primeiro lugar, já contratou o técnico? Aragão, eu já falei bastante aqui desse assunto, já eu te falo, né? O Miquel Fernandes está falando do Bruno Henrique, né? A gente sabe de um dos nomes, que é o Jean Lucas, esse volante, né? O Pedro Henrique gostou aí do comentário do Jean Mota, o Merão, PL, o Ganso é monstro, joga muito. Rodrigo de Aquino, falando 2 volantes, um meio, um zagueiro e 2 atacantes. Luciano Evangelista Lopes, e o Wagner Love vem, mais fácil, é a mesma coisa do Robinho, mais fácil em final de temporada ele voltou a jogar lá, né? Então vamos esperar um pouquinho, né? O Felipe Mendonça está falando Jean Lucas e o William Arão. O Jean Lucas, eu cravo que foi. O William Arão, eu acho difícil pelo estágio que o William Arão tem, mas eu respeito quem publicou. Francina, eu estava assistindo programas de TV, quase ninguém fala do Santos, estamos esquecidos na mídia. Por isso que nasceu o Diário do Peixe. Acompanha a gente aí, divulga para todo mundo. Alex Moreira está dizendo que pega o Lucha mesmo. Ricardo Cardoso esquece o Diego, não tem. Nelson Tavares. Milton Mendes acabou de falar na Fox que gente, sim, vamos ter um pouco de senso crítico ali, né? Chance alguma. Imagina, Milton Mendes chega no Santos, perde um jogo, batem nele, batem no Pérez na cabine, não tem menor condição. Pedro Henrique, qual a sua opinião sobre o Ariel Holan? Os bastidores do Santos aprovam a chegada dele? Então, Pedro Henrique, eu tenho curiosidade para ver como seria. Eu acho que não é um momento para trazer um treinador estrangeiro. Por quê? Porque, assim, a gente sabe que como está o caos ali na Vila, né? A gente precisa, acho que, assim, está atrasado em busca de reforços, a gente precisa de alguém que conheça mais o mercado brasileiro. Não, a gente vai ter 20 dias não, 15 dias de treino antes da primeira competição. Então, assim, eu acho que não é o melhor momento, mas eu teria até curiosidade para saber como ele seria como treinador do Santos, né? Rair Rodrigues, Marcelo. Não, o Rair Rodrigues, quem acompanha os trabalhos de dia a dia do Oliveira não entende como ele foi campeão brasileiro. Disse que é o pior técnico campeão brasileiro da história.
Então, assim, deixa ele fora ali. O Fluminense, com ele, ficou 8 jogos sem fazer um gol, assim. Tudo bem que o time do Fluminense não é nenhuma Brastemp, assim, mas 8 jogos sem fazer gol não existe, né? O Valdir Oliveira está dizendo que técnico estrangeiro não funciona, tem que ser o Roger Machado. Valdeci de Paula, boa noite, Nação Santista. O Ademir Oliveira perguntando treinador. O Márcio Veloso, manda um alô para minha filha Isabeli, aqui em São Mateus. Um abraço para Isabeli. Tá falando agora na Fox Sports que Vanderlei Luxemburgo tá forte no Santos. Eu imagino até quem falou, Luciano, assim, mas como eu disse aqui, existe uma pressão muito grande pelo Luxemburgo do grupo ligado ao Marcelo Teixeira. O Pérez não quer esse treinador. Então tá nessa situação. Vai ser decidido lá nessa reunião do comitê de gestão. O Ganso Silva vai melhorar o meio-campo, diz o Rodrigo de Tóquio. Tá aqui o Ricardo Melo Tavares. Jogador Giovani, quem que é o jogador Giovani? Eu tava cornetando, quem tava cornetando, achei que tava me cornetando. Vamos lá, mais aqui. A Joana de Sumaré tá aqui. Santista 90% quer o Lucha. O torcedor quer muito mesmo o Lucha, né? Então, isso é uma verdade, né? Mas o Pérez não gosta e tem essa ligação do Pérez com o grupo político adversário dele, que é o grupo político do Marcelo Teixeira, que é quem está forçando o nome do Luxemburgo ali, né? Então, tem tudo isso envolvido aí nessa negociação, né? Tem que ter um patrocinador master, realmente, eu conversei esses dias com o Marcelo Frazão, não, assim, a gente ouviu algumas sinalizações de que a Caixa ia deixar o futebol no ano que vem, não está muito certo isso, não está 100% formalizado, mas ele está em busca de um patrocinador master, né? A Thaís Ferreira está dizendo que não gosta do Sassá, que ele só arruma confusão, então, assim, dentro e fora de campo, né, Thaís? O Rodrigo de Aquino é um dos defensores do Lucha. Raquel Lívia, o Santos está de brincadeira, tem que contratar logo o Lucha. Aqui, nas nossas enquetes, o Lucha também tem uma boa aprovação aí dos torcedores, né? Márcio Roberto Linhares está aqui, Johnny César, Raquel Lívia, Santos precisa de investidor, Ricardo Cardoso Nunes, eu acho que precisa mesmo. O Santos precisa, de alguma forma, aumentar as suas receitas. O Júnior está dizendo que o Pérez é o pior presidente que o Santos já teve. Michel Silva, de Minas Gerais, está aqui. Carlos Roberto, o futebol brasileiro está embaixo, não tem jogadores que prestem mais. Roberto Soares, diretoria fraca demais. O Ricardo Cardoso, tudo no Santos é bagunçado, tudo no Santos é demorado. O Davidson Gonçalves, você sabe quanto o Santos pagou no Bruno Henrique? Se eu não me engano, foram 16 milhões de reais, alguma coisa nessa linha, viu, Davidson? Dayana Lopes está falando do grupo de WhatsApp que pede o Lucha. O Natan Viana, Maturana vai ser demitido? Eu não sei, eu acho que algumas mudanças precisam acontecer na base do Santos. No final de semana a gente viu ali a Copa Ipiranga, o Santos teve a pior campanha da Copa Ipiranga, um empate e 3 derrotas, tomou muito gol, então assim, eu acho que alguma coisa na base do Santos precisa mudar. O Pedro H. de Oliveira está falando do Guilherme Arana, eu falei aqui um pouquinho. O Ricardo César, eu prefiro Luxemburgo, esses estão no mercado. A Joana de Sumaré está aqui com a gente. O Igor Brandino falando do Luxemburgo. O Roberto Oliveira, Keirson não. O Márcio Veloso, 25 milhões, mais o Arão. Eu acho que não tem essa possibilidade do Arão, tá, Márcio? Eu acho que não tem. Pelo que a gente ouviu ali, não faria muito sentido, porque o Arão é um jogador que tem um mercado muito maior ali, né? Então, eu acho difícil. Dayana Lopes está aqui, né? Valdete Moraes Gomes, dos Santos no Gonzaga. O Paulo César de Campos do Jordão. Matheus Andrade está aqui. O Paulo Amaral está aqui. Pelo amor de Deus, Milton Mendes, não, Paulo, esquece. Isso é igual eu falar que eu fui procurado pelo Barcelona. Não vai acontecer, gente. Sim, treinador nessa época do ano, o que fala para se valorizar, empresário, então, pelo amor de Deus. Por isso que eu dei aquelas dicas para vocês ali. Acompanhem sites que tem repórter na cobertura do Santos o tempo todo, Gazeta Esportiva, Lance, Globo Esporte. Esses caras estão lá o tempo todo. O Éder, nosso repórter, está lá agora nos bastidores
dessa reunião do CG, a Gazeta está lá, o Lance está lá, o Globo Esporte está lá, o resto vai pegar de orelhada e vai fazer um título aí caça-clique e vai tentar conseguir a audiência de vocês. Acompanhem quem, assim, até um jeito, prestigiem quem realmente se esforça na cobertura do Santos. Miquéias Fernandes, tem algum jogador da base pronto para jogar Paulista? Não acredito, Miquéias. A geração boa é o sub-17 que ainda não está pronto, né? A gente viu aí o sub-20 tomando uma pancada atrás da outra na Copa Ipiranga e vai tomar uma pancada atrás da outra na Copa São Paulo, pode esperar. Douglas Alex Nogueira está aqui. Júnior, como está o rolo do CT Meninos da Vila? O Santos vai recorrer, mas o Ministério Público determinou que o Santos tem que devolver a área para a Prefeitura de Santos. Então, a gente está acompanhando isso. Se tiver alguma notícia, a gente dá um toque para vocês aí nas nossas redes. Gente, 35 minutos aqui, já passou bastante do meu tempo aqui. Eu queria só dar o último recado para vocês. Como eu disse, né, tá rolando a reunião lá do Comitê de Gestão agora, na Vila Belmiro, o nosso repórter, o Éder Traschini, está lá. Pode ser que a gente tenha novidade de treinador hoje, o Ariel Holan cresceu aí uma possibilidade, tem esse lobby fortíssimo pelo Luxemburgo, tem um desejo ali de contar com um cara como o Muricy Ramalho, então nessa reunião talvez saia alguma coisa, e assim que sair a gente vai publicar no diariodopeixe.com.br, no @Diário do Peixe, tanto no Twitter quanto no Instagram, aqui na nossa página no Facebook. E se você quiser lá, deitadão na sua cama, receber a notícia se saiu ou não saiu técnico aí do Santos, é só se cadastrar no nosso serviço de WhatsApp. O número é 013 99205 3637, 013 99205 3637. Manda seu nome, sua cidade, que se sair alguma coisa, a gente vai mandar o link para você. Você está deitadão na cama vendo novela lá, vai saber se o Santos contratou um técnico ou não. E não se esqueça, se você estiver vendo essa live aí no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/Diário do Peixe. Amanhã a gente tem uma live lá às 7h30. Então se inscreva no nosso canal, ajuda a gente aí, deixe seu like no vídeo. Tá certo, gente? Boa semana, a gente vai continuar aí nesse plantão da reunião do Santos lá no Comitê de Gestão na Vila Belmiro, e assim que a gente tiver notícia nesses nossos canais aí que a gente comentou aqui, a gente vai publicar. Um abraço para vocês e uma boa semana.